Salve galera tricolor, estou aqui hoje com essa camisa alusão a 92 em homenagem ao nosso mestre Tele Santana, eterno Tele, que há 18 anos exatamente nos deixou e deixou também muita saudade com a sua história que ele construiu no São Paulo, não só no São Paulo, mas como no futebol mundial. O Tele é lembrado por vários técnicos de renome hoje em dia, então fica aí a homenagem ao nosso querido mestre Tele. Vou falar sobre técnico hoje, aproveitando o gancho do Tele Santana, a chegada do Zubeldia. Muitos estão perguntando como que joga o Zubeldia, poucos conhecem sobre ele, como será que vai ser o time do Zubeldia, como que o Zubeldia vai escalar o São Paulo, o que ele vai evoluir no São Paulo, o que ele pode ajudar o São Paulo nesse momento que o São Paulo se encontra totalmente desorganizado pelo péssimo trabalho que o Thiago Carpini deixou. O Carpini não deixou nenhum legado no São Paulo. E antes de passar as minhas impressões sobre o que eu conheço do trabalho do Zubeldia, é que primeiro a gente tem que ter consciência do momento que ele chega, do momento que ele assume o São Paulo, o momento que o São Paulo vive. O São Paulo está no momento que está na zona de rebaixamento, claro, é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro ainda, estamos indo para a terceira agora, não venceu ainda, perdeu 2 partidas, já começa o campeonato pressionado, tem um jogo fora de casa na Libertadores, aliás, são 2 jogos seguidos fora de casa pela Libertadores, que o São Paulo contra o Barcelona não pode pensar em perder. Se perder, fica com uma situação bem complicada, tendo que buscar 9 pontos nos últimos 9 que irão disputar. Então, o Zubeldia, ele chega já com o São Paulo pressionado, já chega tendo que ter resultado e pouco tempo para treinar, porque o São Paulo vai viajar bastante. Todo mundo sabe que o São Paulo nos próximos 7 jogos terá 5 fora de casa. O São Paulo enfrenta fora de casa agora o Atlético Goianiense, o Barcelona de Guayaquil, aí tem um clássico contra o Palmeiras no Morumbi, aí tem o Vitória fora de casa, vai ter também fora de casa o Águia de Marabá. Então são mais jogos, aliás, um jogo dentro de casa apenas e com muitas viagens longas. São Paulo vai para Quito, Guayaquil, o São Paulo vai para Belém do Pará, São Paulo vai para Bahia e agora está indo para Goiânia. Então é muita viagem, com esse tanto de viagem o São Paulo acaba perdendo dias de treino. Então o Zubeldia não vai ter muito tempo para treinar esse time, para colocar esse time redondamente do jeito que ele gosta, do jeito que ele pretende. Então vai ser meio que na raça ali, na conversa e tentar colocar o padrão dele nos jogos. Então olha a loucura que o São Paulo colocou para o Zubeldia trabalhar. Por isso que eu sempre falo mal da diretoria, eu critico a diretoria de São Paulo, porque eles não têm convicção, como eu disse no vídeo anterior, eles não têm planejamento e eles colocam o técnico aí na loucura, no risco. Então, custava ter mandado o Carpini embora antes desses 18 dias de trabalho, custava ter mandado o Carpini embora já pelo menos contra o Cobressal, que já a torcida inteira, eu nunca vi isso, claro, fui poucas vezes ao Morumbi, infelizmente, mas todas as vezes que eu fui, eu nunca vi algo assim, o time ganhar e geral, você não via um torcedor falando que não, agora vai, eu acho que deu uma melhorada. Não, tava todo mundo, a conversa era uma só, o Carpini tem que sair. Se mandasse ele embora ali, já seria um atraso enorme. Pelo menos o novo técnico teria ali alguns dias para trabalhar até o confronto contra o Fortaleza no Morumbi, teria um pouco mais tranquilidade também para trabalhar contra o Flamengo, mas não, preferiu esperar o time entrar nessa situação para poder fazer a troca. Mas vamos lá falar do Zubeldia agora. O Zubeldia no Lanús era um time que dava espaços para os adversários, e ele estava no momento ali
de acertar o seu trabalho na questão ofensiva. Então era um time que atacava com muita rapidez, era um time jovem do Lanús, era um time que tinha muita pegada no meio de campo e era um time de transição rápida. Então o Lanús do Zubeldia, naquela época, tanto que isso resume bem como o time do Lanús do Zubeldia naquela época. O São Paulo enfrentou o Lanús, perdeu de 3-2 lá e ganhou de 4-3 aqui. Então foram 2 jogos aí de muitos gols, tanto para um lado tanto para o outro. E não só nesse jogo eu tenho como parâmetro, é só ver como que o Zubeldia trabalhava. Você puxar alguns jogos ali, o Zubeldia tentava primeiro implementar uma metodologia de ataque mais direto, um ataque mais rápido, de pouca troca de passe até chegar ao gol adversário. Ele conseguiu melhorar, aprimorar isso conforme o tempo, tanto que agora quando ele chegou na LDU, ele já começou a se preocupar um pouco mais com a questão defensiva. E aí, contra o São Paulo nos confrontos da Sul-Americana do ano passado, eu vi uma equipe muito mais organizada defensivamente, e os números no geral, não só contra o São Paulo, os números no geral do Zubeldia mostra isso, que ele é um time, ali deu um time que sofria poucos gols, perdia muito pouco e tinha um ataque muito letal. Agora, sobre as ideias do Zubeldia, como que ele constrói as equipes dele? Ele gosta de profundidade, passe vertical ou diagonal. Ele não gosta muito daquela construção lenta que era o São Paulo do Dorival, que toca entre os zagueiros, volta aqui, espera o momento do adversário vir para cima para você ter um escape, para você ter uma saída, atrair o seu adversário para cima, para você ter um espaço e construir. Aí sim você progredir em direção ao adversário. Não, o Zubeldia não. O time do Zubeldia é um pouco mais vertical. Não que isso seja, não é, muita gente confunde o Zubeldia com o trabalho do Carpini. O Carpini, a ideia dele inicial era esse jogo mais direto, só que o Carpini abusou de lançamento, abusou de bola longa e para os pontas e não de virada de jogo. Aliás, o São Paulo fez muito pouco. E o time do São Paulo com o Dorival utilizava bastante essa virada de jogo. Tanto que o primeiro gol da final, que foi contra o Flamengo no Maracanã, saiu de uma virada de jogo do Wellington Rato, que é uma característica muito boa do Dorival. O São Paulo atraía o adversário, virava o jogo e pegava o adversário totalmente aberto. E o Zubeldia, ele já utiliza mais essa construção no chão, só que passes mais verticais. Os times dele são bem posicionados. Ele joga com 4-2-3-1. Os 2 pontas e o meia dele, eles costumam sair da ponta para dentro para receber esse passe dos volantes e aí abrir espaço dos laterais. Então já é um time muito bem treinado e muito bem posicionado dentro de campo para receber esse passe esse passe vertical pelo chão e já acionar os pontas. Então é através disso que o Zubeldia criava a maioria de suas jogadas. Quando é pressionado no seu campo de defesa, que encontra dificuldades para construir através de passe pelo chão, é um time que sabe utilizar também o lançamento, só que não é um lançamento joga lá pro Guerreiro, que o Guerreiro vai escorar para algum ponto, que aliás era essa ideia do Carpini, lança pro Caleri, Caleri dá uma casquinha e algum dos pontas passa nas costas do lateral, mas não é isso. O Zubeldia utilizava muito os zagueiros de lançamento direto para os pontas e não para o centroavante. E claro, muitas vezes os pontas acabavam utilizando também o pivô do Guerreiro. E não era só os lançamentos para os caras disputarem de cabeça. São bolas longas, porém bolas de altura média, para que os pontas consigam dominar ela já ajeitando para progredir com a bola. E quando o lançamento é para o Guerreiro, mesma coisa. Ou tentava um passe através da movimentação do meia, puxando a marcação dos volantes adversários. Aí os zagueiros tentavam um passe direto
meia altura ou no pé do Guerreiro, para o Guerreiro dominar e aí sim lançar os pontas nas costas dos laterais. Então é um time que tinha os movimentos muito bem sincronizados, muito bem posicionados e muito bem organizado. É claro, tem defeitos, tinha defeitos a equipe da LDU quando pressionava lá em cima os adversários. Às vezes se descompactava um pouco a linha de defesa entre a linha de defesa e os dois volantes, e aí acabava surgindo um espaço aí, que foi para onde o São Paulo no jogo da ida conseguiu criar algumas situações, como o gol do Lucas, por exemplo. Mas geralmente é um time que consegue jogar muito bem compactado. As duas linhas de meio e de defesa geralmente são muito bem próximos da outra, então dificilmente toma contra-ataque. Então esse é o ponto que mais me chama a atenção na equipe do Zubeldia, que eu espero que ele consiga implementar isso no São Paulo, que quando for pressionar em cima, mantenha o Pablo Maia e o outro volante, aí pode ser o Alisson, pode ser o Bobadilha, ou até mesmo o Luiz Gustavo quando voltar, que mantenha esses dois volantes juntos, porque o Pablo Maia com o Carpini caiu muito de rendimento porque estava sempre muito sozinho, porque o Carpini queria que o segundo volante fosse jogar lá na linha perto do ataque. Aí acabou deixando o Pablo Maia sobrecarregado. O que acontecia? Ou o segundo volante voltava totalmente atrasado para ir cometer a falta, ou o Pablo Maia chegava atrasado no lance e aí abria um espaço. Então, muito por isso que o São Paulo tomou muitos gols, porque o Pablo Maia estava sempre exposto, o segundo volante estava sempre atrasado e o time totalmente aberto. Então eu espero que o Zubeldia consiga corrigir isso primeiramente, que é essa compactação, essa descompactação que o São Paulo estava mostrando com o Carpini, e claro, manter uma organização de construção, deixar o time muito bem posicionado para que, lembrando que na época do Dorival, o São Paulo tinha sempre 3 jogadores no campo da bola. Do lado direito jogava o Wellington Rato, Rafinha e Alisson, faziam uma triangulação entre os 3. O Alisson às vezes abria como um ponta para poder receber o passe de um dos zagueiros, e aí o Rafinha vinha por dentro para poder fazer a construção. E do lado esquerdo era Beraldo, Caio Paulista e Nestor. O Nestor vinha de dentro para fora para o Caio Paulista fazer o carregamento de bola por dentro, que ele tinha muita característica de fazer isso, porque era um jogador de força, de passada larga. Então o Caio Paulista fazia muito bem essa diagonal da lateral por dentro, o Nestor de dentro para fora, e o Beraldo tinha qualidade no passe para fazer essa construção. O Beraldo é um dos jogadores que mais errava passes dos zagueiros, é o jogador que mais errava, mas era o que mais construía também, porque ele é o jogador que mais tentava passe vertical, e o São Paulo muitas vezes construía jogadas através desse espaço do Beraldo. E então hoje o São Paulo não tem Beraldo. O Zubeldia talvez ele tenha que utilizar o Alan Franco, que tem um pouco mais facilidade para jogar por ali. Embora ele e o Diego ambos sejam destros, o Alan Franco tem mais capacidade de ter mais, tá mais acostumado a jogar pelo lado esquerdo. Ele já conduz um pouco mais a bola, ele domina e já ajeitando a bola para o pé direito para fazer o passe com o pé direito. O Diego, às vezes, ele fica um tempo que ele domina, ele pensa em se vai tocar com a direita e ajeita o corpo para a esquerda, o marcador já chegou em cima dele, já acaba forçando o erro. É tanto que a gente vê o Diego Costa várias vezes dando lançamento errado com a esquerda, ou lança a bola direita para a lateral, ou lança a bola no pé do adversário. Isso fazendo com que o adversário venha para cima do São Paulo. Então, creio que o Zubeldia vai tentar trabalhar essa parte da construção. Claro, também a parte a defensiva da dupla de zaga e da dupla de volantes do São Paulo também, que eram os destaques do São Paulo ano passado e foi destruído nesse ano com o trabalho do Carpini. Então, tentando resumir agora como que eu acho que vai ser o time do Zubeldia no São Paulo, a escalação. Eu acho que Alan Franco vai ganhar mais espaço, lembrando que o Zubeldia gosta de jogar com 2 zagueiros, é um 4-2-3-1, e esses 2 pontas não vai virar um 4-2-4 não. O Zubeldia, os dois meias abertos dele tem capacidade de recomposição, então provavelmente não vai ser o Ferreirinha o ponta dele, provavelmente eu acho que vai ser isso. Então eu creio mais que seja mais um Michel Araújo jogando
pela meia esquerda e um jogador um pouco mais vertical do lado direito. Aí pode ser, é mais fácil ele colocar o Ferreirinha para jogar aberto pelo lado direito, pela velocidade que ele tem, e para ser destro, e colocar o Michel Araújo para segurar um pouco mais do lado esquerdo, para ter um pouco mais de força física e de construção para fazer uma diagonal, para abrir espaço para o Wellington, do que mesmo colocar o Ferreirinha pela ponta esquerda. Isso eu acho pouco provável que ele vai fazer. Então, os dois meias ou os dois pontas do Zubeldia tendem a ser um pouco mais armador, um pouco mais tático, e o outro um pouco mais de profundidade e velocidade. Pelo menos era essa as características do time do Zubeldia na LDU. Os laterais, eu acho que não tem como mudar também, porque são os dois disponíveis que nós temos hoje, que é o Wellington e o Igor Vinícius. A linha de defesa deve ser o Arboleda e o Alan Franco, ou o Diego Costa mesmo, ou o Ferrarese. Eu acho que o Arboleda é o zagueiro que ele vai manter. A dupla de volantes, creio eu que pela característica de questão de passe vertical, pode ser que o Bobadilla ganhe espaço com ele, porque ele gosta desse passe mais vertical, esse passe mais diagonal. Então o Bobadilla tem essa característica. O Alisson muito mais pegado, muito mais toque curto, movimentação, apresenta para construir. Então creio eu que o Bobadilla ganha espaço ou na posição do Alisson ou um pouco mais à frente, fazendo uma trinca de três meio-campistas. Ali, já na meia, eu creio que quando o Lucas estiver disponível, o Lucas vai ser o meia 10 dele, sem dúvida nenhuma. Eu não duvido que o Zubeldia vá utilizar o Lucas na ponta, até para ter um pouco mais de... porque os pontas precisam ter muita pegada. O Lucas não tem condições físicas de fazer esse vai e volta em uma das pontas, então o Lucas vai ser o 10. Enquanto o Lucas não estiver disponível, pode ser que ele no começo ele tente o Luciano, mas eu acho muito difícil. Creio eu que ele vai tentar utilizar 3 jogadores dinâmicos no meio de campo, um volante fixo e mais 2 volantes, ou um volante e um meia mais dinâmico. Aí é puro achismo, tá? Pela característica do time da LDU e do Lanús e do tipo de jogo que ele procura, o que se encaixaria, que eu acho que ele vai utilizar bastante, vai ser Pablo Maia, Alisson e Bobadilla, até para fechar um pouco mais o meio de campo, dar um pouco mais de liberdade pro Bobadilla, porque ele tem um bom passe, ele tem o passe de passe longo, passe mais de infiltração, e também ele finaliza bem de fora da área. Então isso, e até a presença dele faria bem para o Alisson e para o Pablo Maia, que os dois ficariam um pouco mais resguardados, mais protegidos, e ficariam um meio campo um pouco mais compacto e mais competitivo. O Galopo eu acho pouco provável que ele utilize como camisa 10, até porque o Galopo não tem essa dinâmica que o Zubeldia gosta. E aí os dois pontas, creio eu que deva começar com Michel Araújo aberto pela esquerda, ou o Nestor, se o Nestor tiver 100%, mas eu acho que pela questão física ele vai utilizar o Michel Araújo, e pelo lado direito ele pode utilizar o Eric ou o Ferreirinha por enquanto o Rato não voltar, porque o Rato eu acho que vai ser um cara importante pro Zubeldia também, pela pegada física e também pela questão tática. Então eu acho que o Rato vai ser bastante importante, e o centroavante ali não tem segredo. O Caleri eu acho que vai ser o maior beneficiado, os dois jogadores maiores beneficiados dessa chegada do Zubeldia, Caleri e Pablo Maia. O Pablo Maia porque eu creio que ele vai compactar mais o meio campo, vai deixar o meio campo um pouco mais protegido, e isso vai melhorar o futebol do Pablo Maia, vai recuperar o futebol do Pablo Maia. E o Caleri, porque os times do Zubeldia usam bastante o pivô do centroavante, e não só quem pensa assim, vai ser bola na área para o Caleri. Sim, mas não só isso, como também utilizar essa capacidade que o Caleri tem de segurar zagueiro e de dominar a bola e girar o corpo para poder tocar para algum dos pontas, mas também pela questão de marcação dos zagueiros. Então ele sempre vai estar colocando os dois pontas lá na frente, dentro de casa, principalmente, para marcar pressão com 4 jogadores lá na frente,
o Caleri mais um meia e os dois pontas, com os dois volantes logo atrás deles para ter um pouco mais de compactação. E aí o Caleri, com o time recuperando a bola mais rápido perto do campo, aí o Caleri vai estar mais perto do gol. Então o Caleri vai se beneficiar não só pela questão da profundidade com a bola cruzada na área, como também na pressão, a marcação pressão, e também na construção de jogada. O Caleri vai ser um pouco mais participativo num trecho do campo que ele se dá melhor, que é ali no miolo entre os dois zagueiros. Então, essas são as minhas impressões, essa é a minha projeção para o São Paulo do Zubeldia. Eu estou bastante animado, mas vou salientar de novo, gente, tenhamos calma. O Zubeldia está chegando no momento que o São Paulo está pressionado, o São Paulo está ali no limite ali de resultado na Libertadores, já está pressionado no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, para mim, eu nem me preocupo. E também tem a questão do excesso de viagens que ele vai ter nesse início do trabalho dele e pouco tempo. O São Paulo vai passar mais tempo dentro do avião do que no CT treinando. Então, muita paciência, galera. É isso aí, o meu vídeo de hoje. E palpite para o jogo de hoje, eu acho que o São Paulo vence por 2-1 Atlético Goianiense no comando do Milton Cruz, né? Olá, saudações tricolores, falou!